Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. O texto nesta noite nós falaremos na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao verso 16. E nós vamos rogar ao Senhor que nos dê graça, nos ilumine por seu Santo Espírito nesta noite, nos fazendo entender aquilo que é necessário para o bem da nossa salvação. Você que está presente aqui, você que nos acompanha pelas mídias digitais e sociais, Deus te abençoe, que o Senhor possa falar conosco por sua graça e por sua bondade. Vamos fechar os nossos olhos. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que nos é concedido, privilégio esse que é sermos reunidos como parte deste corpo bendito chamado a Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem o Senhor morreu e deu a sua vida, de maneira que agora estamos unidos a este corpo como membros verdadeiros e ativos deste corpo, como pedras vivas deste edifício. Então somente nós rogamos ao Senhor nesta noite, e segundo a sua boa vontade, a sua abundante graça e misericórdia, nos seja agora permitido, Senhor, recebermos do Senhor, da Tua santa palavra, esta palavra que nos santifica e que nos conforma à imagem bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite, no poder do Espírito Santo, nosso coração seja iluminado de tal maneira que possamos compreender as verdades da Tua palavra e essas verdades serem aplicadas a nós. Que o Senhor seja servido na instrumentalidade do Teu servo nesta noite para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao verso 16. Faremos a leitura desse texto e como base do sermão nesta noite, pela graça do Senhor, eu desejo falar com os amados irmãos a respeito de Cristo, supremo sacerdote da nossa esperança. Eu pude perceber que o tema da amada igreja é a gloriosa obra de Cristo na igreja. Então, como não falar desta obra gloriosa de Cristo na igreja, se não falarmos desse ofício tão bendito e tão fundamental a respeito desta obra gloriosa para com a igreja, para com o seu povo, que é esse sacerdócio, Cristo, o sumo sacerdote. Portanto, isso é de suma importância para nós, amados irmãos, compreendermos as verdades contidas nesta doutrina, neste evangelho tão bendito, a respeito do ofício de nosso Senhor e Salvador como sumo sacerdote, e como isso afeta a nossa vida como igreja, como isso traz as implicações, como isso nos impacta, quais são as contribuições para a nossa vida cristã. E uma delas, a mais importante, nos dias em que nós vivemos, dias de constantes mudanças, aflições, lutas, angústias, dores, pressões, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas políticas. Em todas as áreas, a igreja tem sofrido diversas pressões, e principalmente agora, nesse período da pandemia. Portanto, esse tema da esperança na vida cristã, da perseverança dos santos, é de suma importância para afetar a forma como nós vivemos aqui como peregrinos, enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor bendito, a maneira em que nós estamos nos envolvendo a este corpo chamado igreja e a esta obra bendita de Cristo Jesus. Quando nós perdemos a esperança de vista do nosso horizonte, nós deixamos de vivenciar e de experimentar em prática esta obra gloriosa de Cristo. Façamos então a leitura do texto, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção,
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, nós podemos observar que existe um tema muito pertinente, que o escritor assim pontua pela inspiração do Espírito Santo, e que para nós é importante compreendermos, ainda que sejam verdades já conhecidas, verdades já ensinadas, de conhecimento dos irmãos. Porque quando nós olhamos esta carta, e nós vemos a introdução que o escritor faz a respeito da pessoa de Jesus Cristo, primeiramente ele coloca a pessoa do nosso Senhor e Salvador acima dos anjos, mostrando a sua figura como Filho de Deus, a imagem exata do ser de Deus, a expressão do ser de Deus, que recebeu um nome que está acima de todo nome. Mas em seguida ele começa a apresentar a Jesus também acima de Moisés. Moisés havia sido fiel a toda a casa de Deus, mas Jesus agora como Filho de Deus é fiel à casa de Deus, a qual nós somos partes dessa casa. E a proposta do escritor nada mais é, e ele vai nos dizer isso no capítulo 2, a partir do verso 1, que nada mais é do que reforçar as verdades já conhecidas, para que dela não nos afastemos jamais. Isso é muito importante, irmãos. Então, portanto, quando nós falamos deste ofício, sumo sacerdócio de Cristo Jesus, talvez não seja novidade para você que já faz parte do corpo de Cristo, você que já passou pela classe dos catecúmenos, para você que entendeu as doutrinas essenciais, e inclusive os ofícios de Cristo Jesus. Mas o ponto em questão não é aquilo que já conhecemos ou que já ouvimos, mas se estas verdades já conhecidas têm nos permitido nos achegarmos com mais confiança, com esperança, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus, nos apropriando no sentido de compreender a propriedade que nos é dada pelos méritos de Cristo e não pelos nossos esforços, mas é dada ao povo de Deus, é dado à igreja de Deus, para que uma vez entendendo estas verdades, nós podemos experimentar com graça, com poder, com transformação na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, aonde nós estamos inseridos, no nosso trabalho. E portanto, irmãos, eu queria nesta noite me ater nesses versos que nós lemos aqui, a pelo menos 3 pontos importantes que nós encontramos aqui no capítulo 4 desta carta aos Hebreus. A primeira delas, nós vamos encontrar uma certeza que nos é dada, que nos é oferecida, e precisamos nos apegar a essa certeza com propriedade, não pelo esforço, ou como muitos dizem aí fora, no jargão gospel, tomar posse, como se nós tivéssemos, essa força por nós, como se Deus estivesse contra a parede. Não, mas um senso de propriedade daquilo que Cristo fez e adquiriu para o seu povo. Amém, meus amados irmãos? É uma certeza. A segunda coisa que nós vamos encontrar nesses versos é uma identificação. Nós podemos nos identificar com o nosso Salvador, e isso nos traz esperança, isso afeta as nossas vidas de uma forma preciosa. E a terceira e última coisa que nós vamos ver nesta noite é um convite que nos é feito, que nos é oferecido. E eu começo a dizer, irmãos, contando um pequeno episódio na história passada, registrado aí nas histórias, que por volta do ano 214 antes de Cristo, um certo general, o general Marco Aurélio, ou Marco Cláudio Marcellus Aurélio,
Ele havia sitiado uma cidade, uma pequena cidade à costa leste da Sicília, conhecida como Siracusa. E por quase 2 anos ele fez um cerco sobre esta cidade, tentando quebrar as defesas dessa cidade, e com muita dificuldade ele ficou maravilhado pelas máquinas que haviam sido construídas para proteger aquela cidade. E de repente, depois de muito esforço, aproximadamente 2 anos de cerco, ele consegue quebrar as defesas, entra, e a primeira ordem que ele dá era que buscasse aquele engenheiro, aquele construtor que havia feito aquelas máquinas tão admiráveis, prodigiosas diante dos olhos do Império Romano, que havia cercado aquela cidade por 2 anos. E quando então achou este homem, por nome Arquimedes, que muitos de nós já conhecemos, conhecido como engenheiro, como matemático, uma pergunta foi feita a Arquimedes: como ele foi capaz de construir tamanhos avanços, tamanhas proezas? E Arquimedes disse uma frase que ficou registrado, dizendo assim: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu serei capaz de mover a terra. Uma frase muito orgulhosa, jactanciosa. E Arquimedes morreu aos 75 anos, sendo esfaqueado por um soldado romano. E por mais que tenham sido prodigiosos suas construções e seus feitos, ficou na história. E ele morreu, e lá se encontra sepultado. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar na carta aos Hebreus que a vida de Cristo, o Cristo homem, e as suas obras são de tal modo gloriosas e incomparavelmente excelentes, que não podem ser comparadas a qualquer contribuição que homens pecadores já tenham feito na história da humanidade. Na verdade, comparar as obras de Cristo com feitos de homens como esse seria talvez um sacrilégio, porque Jesus Cristo não somente moveu a terra, mas ele abalou a terra e o céu. E Colossenses capítulo 1, verso 20 diz que nele, ele reconcilia todas as coisas nos céus e na terra. É deste bendito Cristo que eu quero falar com os amados irmãos nesta noite, deste Cristo e sua gloriosa obra sobre a igreja, que não há homem com seus feitos que pode se comparar à grandeza do bendito Salvador. E nesta noite eu convido a você, meu amado irmão, a se deleitar na palavra de Deus, seu coração ser cheio de temor, de admiração, de amor, de reverência por esse bendito Salvador que nos foi dado no Pai gratuitamente, para o perdão dos nossos pecados, para esta vida gloriosa que nos é oferecida. E você e eu somos chamados a fazermos parte desta bendita obra. Portanto, acompanhe comigo o verso 14. A primeira palavra que nós podemos ter aqui, o primeiro princípio que nós podemos aplicar é uma certeza. E essa certeza começa dizendo assim, irmãos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Uma certeza, primeiramente uma certeza, porque a nossa garantia está em quem Ele é e no que Ele fez. Essa certeza nos é oferecida primeiramente por quem Ele é, a pessoa de Cristo, e pelo que Ele fez. E nessa expressão da palavra tendo, está expressada nela ali todo o entendimento apostólico a respeito do Evangelho e da obra de Cristo Jesus. Demonstra-se uma característica genuína da fé cristã, de que filhos de Deus não somente estão no processo de se tornar esta imagem bendita de Jesus Cristo, não somente no processo da glorificação que nós aguardamos na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que a vida cristã não se baseia apenas no processo de tornar-se, mas também nós vivemos no ter. Por isso a expressão tendo, pois,
A expressão de tendo aqui é uma expressão de propriedade, porque em Cristo nós temos a certeza e nós temos a garantia, meus amados irmãos. Em Cristo, em sua obra sacerdotal por nós, em seu sacrifício, em sua vida de obediência à lei. Então a palavra de Deus vai nos dar não só a garantia do que nós seremos, do que já está garantido pela obra de Cristo, aquele que irá aperfeiçoar a sua bendita obra em nós, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas a vida cristã também implica em ter, na realidade do que nós já temos. Quando nós vamos para a carta de João, na primeira carta, capítulo 3, João vai dizer assim: amados irmãos, vede com grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. Mas ele diz: mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, e aí sim, nós seremos a semelhança dele, porque nós o veremos como ele é. João então diz que nós já somos esses filhos de Deus por causa dos méritos de Cristo, por causa da sua obra, mas ainda não se manifestou de fato o que haveremos de ser. Mas existe já, aqui e agora, uma propriedade que Cristo adquiriu para o seu povo. E se apropriar destas verdades benditas para que dela não nos afastemos, conforme o escritor diz no capítulo 2 de Hebreus. É importantíssimo para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento, para a sua conformação com Cristo e para que você e eu tenhamos esperança nos dias maus. Tenhamos força para lidar com as aflições, com as demandas da vida, com as lutas e com as dificuldades. Mas esta certeza em Cristo nós tendo, pois, e ele diz, a Jesus o Filho de Deus, nós temos porque nos foi dado gratuitamente, ele se deu, ele diz, ninguém tira a vida de mim, eu a dou voluntariamente, e ele dá a vida pelos seus, por aquele que o Pai os deu, que é o seu povo, que é a sua bendita igreja. Então Cristo faz isso, ele nos dá esse senso de propriedade, aqui e agora, na sua obra gloriosa. Primeiramente, uma certeza na garantia de quem ele é e do que ele fez. E o que ele fez? Ele obedeceu plenamente ao Pai. E essa obediência, ela é dividida em duas partes, que nós chamamos da obediência ativa e da obediência passiva de Cristo, onde Cristo satisfaz a lei, ele satisfaz as demandas do Pai, a exigência justa do Pai Santo, concernente ao pacto das obras, à lei, a tudo que a nós era obrigado cumprir, que era exigido de nós e que nós, dia a dia, desde herança de nascimento e deliberadamente, nós pecamos e quebramos essa lei constantemente. Cristo então nos adquire este senso de propriedade, essa garantia pelo que ele é e pelo que ele fez, primeiramente, satisfazendo a lei de Deus. Na sua obediência ativa, irmãos, ele cumpre aquilo que Mateus 3,15 diz, a mim ou assim nos convém cumprir toda a justiça. Cristo cumpriu toda a lei que Deus exigia do homem, a respeito do homem. A vida de Cristo era um comentário santo, expositivo. A vida de Cristo era a lei aberta, vista e vivida diante de todos os homens. Cristo cumpriu as demandas da lei e ele obedeceu todos os aspectos da lei por nós, por mim e por você, para que nele pudéssemos ter a esperança, quando nós lidamos contra o pecado, quando nós estamos nessa luta, nesse suplício interno que Paulo vai falar, do miserável homem, que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, quem me livrará, pois, do corpo da minha condenação? Essa luta contra o pecado, contra a carne.
nós temos a esperança de que este bendito Salvador, este glorioso Salvador e sua obra na sua igreja, ele cumpriu todas as demandas da lei. Ele era a própria lei aberta, vista e vivida diante dos homens. Mas também a sua obediência implica na sua obediência passiva, meus irmãos. Significa que a culpa que era nossa foi transferida e foi imputada sobre Jesus. E que Cristo sofreu a penalidade que era minha e que era sua. Tudo o que a santa lei de Deus exigia, todas as demandas e penalidades, que nada mais era do que exigir a morte, Cristo então assumiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo não somente era um cordeiro sem manchas, mas ele foi um cordeiro morto, um cordeiro imolado pelos nossos pecados, meus irmãos. Ele não somente obedeceu a lei que nós somos incapazes de cumprir pelo nosso esforço, mas também ele assumiu as demandas da lei, suas implicações, suas consequências, a justa ira do Pai, ele assumiu para si. Portanto, nele nós temos a garantia pelo que ele é e pelo que ele fez, a garantia de que podemos nos achegar com confiança, de que quando nós estamos lutando contra o pecado e lidando com as demandas dessa vida, nós podemos vir a ele com confiança, amados, e certos de que ele tem a nos oferecer em seus méritos tudo aquilo que nós estamos desprovidos, tudo aquilo que nós não temos pelo nosso esforço. Mas não somente sua obediência implica nisso, mas Cristo também sofreu no seu corpo, e ele sofreu verdadeiramente. Não foi um teatro, não foi uma representação. O apóstolo vai chamar isso na carta aos Filipenses, dessa morte, a morte de cruz, que naquele período era a morte maldita, uma morte amaldiçoada, uma morte vergonhosa, uma morte dolorosa. E Cristo sofreu em todos os seus sentidos, meus amados irmãos. Todos os sentidos que nós temos no nosso corpo estavam ali sofrendo em Cristo Jesus. Seus olhos viram tristeza, seus inimigos o insultando, sua mãe o chorando. Seus ouvidos foram cheios de reprovação do povo, dizendo: salvou aos outros, salva-te a ti mesmo. Sua face foi ofendida quando cuspiram nele e sentiu o odor que estava sobre ali. Sua boca, seu paladar sofreu ao dar a ele em agonia e sofrimento fel misturado com vinagre. Sua pele, seus nervos, sua cabeça, os cravos em suas mãos, seu tato, seus nervos foram feridos. Todo o corpo de Cristo era como uma grande ferida exposta e pendurada naquela cruz, e tudo isso por mim e por você. Mas também Cristo sofre em obediência ativa e passiva, em sofrimentos na alma. Ele foi moído na prensa de uvas da ira de seu Pai. Ele foi colocado nesse lagar. Foi isso que ocasionou em Cristo na cruz a realidade da ira de Deus, que era para cada um de nós, mas foi lançada sobre ele. Na angústia da sua alma, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tamanha era a justa ira de Deus, não pelos pecados de Cristo, porque jamais ele pecou, mas por causa dos nossos pecados que estavam sendo imputados. E na alma dele ele sofreu, e ele sofreu um eclipse duplo na cruz. O sol se escureceu, mas também a luz da face de Deus se escureceu naquela ocasião, e ali ele sentiu na sua alma a penalidade do pecado, a dor da alma em angústia, da separação da presença de Deus.
Cristo sofreu as dores do inferno na sua alma, embora não estando no inferno, mas na sua alma, as dores do inferno, para que nada, nenhuma parte escapasse a respeito da sua obra preciosa, da remissão dos pecados, da expiação dos nossos pecados diante do Pai. Porque a sua obra é perfeita e a sua obra é completa. E todas estas coisas para nos oferecer uma certeza, uma garantia. Nós temos a Jesus, o Filho de Deus. Nós temos a Jesus, o Filho de Deus. Não é seu ministério, não é seu trabalho, não é a segurança financeira que você tenha durante a pandemia, não é seus negócios, não é a sua família, não é o carro, não é o plano de saúde. A nossa garantia está em termos a Jesus, o Filho de Deus. A segunda coisa, acompanhe comigo no verso 15, parte B do verso 14 e o verso 15, vai nos dizer assim: conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A segunda coisa, uma identificação. Que identificação é essa? Porque a nossa esperança está em Cristo ter se identificado conosco, em Cristo interceder continuamente por nós. A nossa esperança está na compaixão de Cristo para conosco. O texto nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque em tudo ele foi também sujeito, tentado, às fraquezas, às lutas, mas sem pecado. Portanto, nós temos essa garantia de quem ele é e do que ele fez, mas nós temos também a esperança por podermos nos identificar com esse bendito Salvador. Não há nada que você passe, que você lute, que você sofra, que Cristo não compreenda e não se compadeça do seu povo. Ele pode prontamente, e assim ele faz, interceder por cada uma das nossas lutas e fraquezas. Amados irmãos, Cristo intercede continuamente por nós. Aquele que intercedeu por Simão, o Pedrão, que nós assim o conhecemos, é o mesmo que intercede por nós. Aquele que disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, debulhar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe por que estamos aqui? Sabe por que estamos louvando ao Senhor? Sabe por que estamos enfrentando essa pandemia, essas lutas, essas crises? Porque Ele intercede continuamente por nós, para que a nossa fé não desfaleça, não esmoreça. Essa é a obra gloriosa de Cristo com a sua igreja. Nós não estamos aqui pelo esforço da nossa carne, ou porque somos melhores, mais santos do que outros. Nós estamos aqui porque Cristo não abre mão da obra que Ele recebeu do Pai para cada um dos seus. Ele intercede continuamente. Tertuliano, ele disse assim, que Cristo é o sacerdote universal do Pai. Ele é aquele que está diante do Pai como sacerdote, intercedendo e servindo ao Pai em relação ao seu povo, em relação à igreja. Mas a gente pode compreender à luz da palavra de como esse sumo sacerdote nos oferece essa esperança. Como ele nos oferece essa segurança? A primeira coisa, porque este sumo sacerdote é santo, é perfeito. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 26, vai nos dizer assim: com efeito nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto
do que os céus. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, santo, quem nada erra ou deixa passar, quem nada vai falhar, assim como Arão e a descendência dos sacerdotes, que a Bíblia nos deixa registros de inúmeras falhas, de inúmeros pecados, que deviam apresentar sacrifício para os seus próprios pecados. Este sumo sacerdote é santo. A santidade é uma das pedras preciosas que brilham no peitoral do nosso sumo sacerdote. Ele carrega, e ele carrega para o seu povo. Ele diz em João 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele também diz: e eu a mim mesmo me santifico, eu a mim mesmo me purifico, para que eles também sejam, porque nós somos corpo, estamos batizados neste corpo. E é deste sumo sacerdote que, no poder do Espírito Santo que foi selado em nós para o dia da redenção, nós somos santificados pelos meios de graça, por esta obra bendita e gloriosa. Mas também este sumo sacerdote, além de ser santo, é fiel, meus irmãos. Ele é um sumo sacerdote fiel, por isso a nossa esperança está nele, por isso nós podemos nos identificar. Verso 17 do capítulo 2 de Hebreus vai dizer: por isto mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Moisés foi fiel à casa de Deus, mas Cristo foi fiel como filho. Cristo não esquece de nenhuma causa, Cristo não deixa passar nada que diz respeito a defender e ser fiel ao seu povo, nem usa de truque e nem mesmo de nada que possa ludibriar. Meus amados, nós sabemos que um advogado comum pode deixar de fora talvez uma palavra que venha atrapalhar o cliente ou que possa favorecê-lo, dependendo do suborno ou do investimento financeiro. Mas Jesus não. Cristo é fiel à causa que Ele defende. Nós podemos de fato confiar as nossas vidas a Cristo. Nada pode mudar, nada pode afetar a fidelidade deste sumo sacerdote, quando ele está diante do Pai, para defender o seu povo, os seus filhos. Ele é fiel, ele é justo, nada pode tirá-lo desta fidelidade. Isto é esperança, meus irmãos. Isto é esperança quando nós estamos ali frustrados, quando nós achamos que não somos dignos de servir ao Senhor, sabendo que não somos por nós mesmos, mas a obra de Cristo é digna e gloriosa em nós. Fomos feitos dignos em Cristo, aceitos em Cristo, justificados por meio dele. Mas às vezes Satanás, a carne, as lutas, as perseguições, nos fazem parar nesta caminhada e nos faz esquecer destas promessas benditas. Quando nós trazemos a nossa memória, quando nós pregamos estas verdades benditas, que é isso que o escritor de Hebreus está fazendo, relembrando os irmãos daquilo que eles já ouviram, para que não se afastassem. Porque uma vez que pregamos essas verdades para nós, pastor John Piper usa essa expressão: pegue estas verdades, pregue estas verdades para você dia após dia e jamais se afaste delas. Quando nós pregamos essas verdades, nosso coração, pelo Espírito Santo, pelos meios de graça, é cheio de esperança, é cheio de fé, de ousadia, de confiança, não em nós, mas em Cristo, e faz com que os nossos pés corram velozmente nesta carreira que nos está proposta, nos faz tirar todo o peso que tão de perto do pecado nos assedia. Mas uma outra promessa bendita do sacerdócio de Cristo é que Cristo é um sacerdote que nunca morre.
E isso é maravilhoso, meus irmãos. Talvez você já esteja acostumado com esta verdade, mas entender esta verdade na prática a respeito do sacerdócio de Cristo, de que Ele não cessa de orar por você, e a morte não pode privá-lo, não há nada que possa impedi-lo de que sua intercessão seja contínua para que esta obra seja eficaz na sua vida. Isso enche o nosso coração de esperança. O texto lá em Hebreus capítulo 7, verso 23 ao 25 diz assim: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, continua para sempre, tendo o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente aqueles que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que promessa bendita! Nós temos esperança nessa identificação com Cristo, porque Ele é fiel, porque Ele é santo e porque Ele não morre. Eu sou grato a Deus pela vida das irmãs, que Deus, na sua providência, ao longo do ministério, ao longo da caminhada, Deus levantou muitas irmãs para serem intercessoras, e diziam assim: pastor, conte comigo, eu não tenho dom para pregar na casa dos irmãos, para fazer uma visita, mas os meus joelhos estarão dobrados, intercedendo pela sua vida. Eu não sei você, mas meu coração sempre encheu de esperança, quando eu sabia que tinha irmãs abençoadas por Deus, orando pela minha vida, pela minha família. Mas muitas dessas irmãs já estão na glória, já foram, estão melhores do que nós, mas já não podem mais interceder por mim. Se eu acho glorioso e bendito quando alguém, como meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, limitado pela morte, limitado pela dor, as argures, as dificuldades desse mundo, eu já acho glorioso ao interceder por mim, muito mais saber que nós temos nosso sumo sacerdote, que intercede para sempre pelo seu povo. A morte não pode impedi-lo, nada pode impedi-lo. Isso é glorioso, irmãos. E ele ora com objetividade, e ele ora de forma eficaz. A oração de Cristo alcança tanto quanto o sangue de Cristo alcança, ou seja, o sangue de Cristo foi derramado para o seu povo. Então, portanto, Jesus é aquele que disse: eu não oro pelo mundo, mas por estes que tu me destes. A oração de Cristo é exclusiva para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus, para aqueles que hão de herdar a salvação. E isso é glorioso, saber que nós temos um sumo sacerdote que está orando com objetividade e eficazmente por mim e por você. Olha que promessa bendita, meus irmãos, como isso nos enche de esperança e de paz. E por último, acompanhe comigo no verso 16, ele nos faz um convite bendito. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Um convite que, mediante esta verdade de quem Ele é, nós somos chamados a nos aproximarmos com confiança. Irmãos, nós não podemos nos aproximar de Deus o Pai, ao trono da graça, tomados dessa confiança, se não entendermos esta obra gloriosa do nosso Salvador sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Portanto, nosso coração tem que ser tomado desta confiança, tomado dessa esperança, por meio da palavra de Deus, que nos mostra a obra bendita de Cristo Jesus. O Espírito Santo aplica estas verdades no nosso coração, de uma maneira gloriosa. Então, somos chamados a nos aproximar ao trono da graça.
Ele é o Filho de Deus, portanto o seu trono é o trono da glória. Mas ele também é o Filho do homem, portanto o seu trono é o trono de graça, de misericórdia, de bondade. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é bendito. Nós devemos nos aproximar com confiança ao trono da graça. Nós vamos encontrar misericórdia para toda confusão, para todo conflito que nós nos deparamos nessa vida. Nós vamos encontrar graça e força sobrenatural em todas as nossas necessidades. Não é necessário fazer cerimônias, não se tem a fazer nada exceto vir a Ele e clamar por Ele, confiando em seus méritos, confiando em sua obra. Em Cristo há perdão, em Cristo há acolhimento, em Cristo há compaixão, em Cristo há misericórdia, em Cristo há recomeço, em Cristo há força para vivermos dia após dia. A graça está disponível, meus irmãos, para o povo de Deus. Tendo, pois, a Jesus, Ele nos foi dado por graça, para lidarmos com reverência, com apreço, com louvor, mas ao mesmo tempo com admiração, com gratidão e com liberdade de saber que nos foi dado, para que possamos nos apropriar dos seus méritos e termos todos os recursos que precisamos para ver esta obra gloriosa em nós, na igreja de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, como olhamos para a vida dele, para as suas dores, para os seus sofrimentos, isso deve nos impactar, isso deve nos mover. Da mesma forma que as pessoas ficaram iradas ao ver o roupão ensanguentado de César, depois dele ser assassinado, elas pegaram então facas e foram atrás daquele que o matou. Assim também, irmãos, deveria ser para nós, que a visão do corpo ensanguentado de Cristo, dos seus sofrimentos, deveria nos mover contra o pecado, deveria nos tirar da inércia, nos tirar da frieza e nos mover contra o pecado. Que não seja a nossa alegria no pecado aquilo que fez Jesus um homem de dor, um homem de sofrimento. Agostinho disse: a cruz foi um púlpito onde Cristo pregou o seu amor ao mundo. Nós devemos ser sensibilizados diante desta realidade da obra de Cristo Jesus, meus irmãos. Se Saul foi sensibilizado com a bondade de Davi ao poupar a sua própria vida, muito mais nós, que fomos poupados da ira de Deus justa, não por um Davi, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso coração deve se mover em paixão, e da mesma forma que as rochas durante a morte de Cristo se despedaçaram, nosso coração deve se despedaçar diante da realidade da sua obra gloriosa, como o Cristo bendito, nosso sumo sacerdote, que nos foi oferecido. Eu convido você a refletir nesta verdade bendita, nesta obra gloriosa de Cristo para com o seu povo. E nesta noite você saia daqui amando o Senhor mais do que a si mesmo, apaixonado pelo Senhor, pelo seu reino, comprometido com a obra de Cristo aonde você está inserido, confiando nos méritos de Cristo, no que Ele fez, e enchendo o seu coração de esperança, para que você sirva ao Senhor com alegria, cada vez mais. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra fale ao nosso coração, por graça, por misericórdia. Continue orando por nós. Deus abençoe.